Limite é um ponto ou uma divisa que não se pode ou não se deve ultrapassar. Sim, pessoal, foi assim que aconteceu a criação de Deus. Quando ele criou o mundo e tudo que nele existe, o céu, a terra e o mar, ele colocou limites de nossa habitação. Ele colocou limites para as águas também. Então, ele fez tudo isso com sabedoria, para que tanto você e eu possamos habitar num mundo onde podemos viver dessa forma. Podemos viver tranquilamente. Possamos viver com o cuidado de Deus. Porque no mundo em que Ele criou, é Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, não é só para os seres humanos, mas para os animais de forma geral também. Então, nós estamos vivendo em um mundo que tem limites, tanto em sentido horizontal como em sentido vertical. Isso significa o quê? Que nós vamos viver aqui nesse mundo, aproveitando tudo que nele existe para sempre. Vamos nascer e morrer aqui. Nunca vamos ultrapassar esses limites em tempo algum, porque esses limites foram previamente estabelecidos para que a nossa habitação ficasse restrita apenas ao mundo em que vivemos, ao mundo em que conseguimos ver. Então, nós devemos agradecer a Deus por ter feito tal maravilha para você e para mim, para que possamos habitar sobre toda a face da terra, estando seguros, firmes, estando contentes, digamos assim. Então, nós devemos entender isso. A criação de Deus é perfeita nesse sentido. Porque se não houvesse limites, tudo seria um caos, uma bagunça generalizada, digamos assim. E isso iria afetar a vida dos seres humanos, que não iriam conseguir viver tranquilos, com calma. Não conseguiriam viver em paz, porque o caos que estaria estabelecido não iria nos deixar viver tranquilos em tempo algum. Mas, quando os limites foram colocados previamente estabelecidos, tudo se tornou algo muito bom para o ser humano viver. Subir montanhas, nadar nos rios, navegar pelos mares, enfim, fazer viagens de avião, enfim, fazer caminhadas a pé, vendo tudo que existe, sem impedimento algum. Então, nós deveríamos aproveitar isso. Mas existem algumas pessoas que querem atravessar os limites previamente estabelecidos. Eles querem sair, eles querem ir para fora. Esse é o desejo de muitos hoje em dia. Estão todos errados, porque os limites estabelecidos por Deus não podem ser ultrapassados em tempo algum. Não existe tecnologia, por mais avançada que seja. Não existe máquina. Não existe foguetes espaciais, naves. Não existe nada que possa ultrapassar os limites previamente estabelecidos. Então, vamos nos conformar com isso. Vamos nos amoldar a essa terra com limites. Vamos aproveitar isso o máximo possível. E vamos, é claro, agradecer a Deus, adorar a Deus, porque Ele é o Criador que fez todas essas coisas com sabedoria para o nosso benefício. Porque esse é o reino que Ele criou para os seres humanos viverem. Temos ar para respirar. Temos tudo que é necessário para vivermos aqui tranquilos, calmos, sem precisarmos querer sair desse ambiente. Então, nós devemos entender isso hoje. Estamos debaixo do sol, debaixo da lua. Estamos debaixo do céu, que é o domo. Então,
Tudo foi feito pensando nesses limites pré-estabelecidos para a boa convivência da humanidade, para a humanidade viver tranquila, sem precisar se desesperar. Então, nós devemos entender isso. Ele disse: enchei a terra e sujeitai-a. A terra tem que ser sujeitada por você e por mim. Isso é o que Deus falou. Nós devemos viver assim. Isso é bom demais. É algo agradável para você e para mim. Não há problema que não possa ser resolvido. Até porque o próprio Deus é que supre as nossas necessidades dia após dia. Assim Ele faz com os animais. Ele faz conosco também. E até porque nós valemos muito mais do que as aves, do que os animais de forma geral. Então, os seres humanos têm esse privilégio de estar em um mundo que tem limites estabelecidos para a boa convivência, para que possamos viver uma boa vida tranquila. Então, não queira ser ingrato para com Deus a respeito disso. Pelo contrário, agradeça a Deus porque Ele fez assim. E a criação dele é boa, é perfeita. Não há falha alguma. Quem coloca falha é os seres humanos. Infelizmente, colocam falhas na criação de Deus. Pessoas que não se conformam com essa criação, querem ir para outro tipo de lugar. Tentam sair, mas não conseguem. Por quê? Os limites foram previamente estabelecidos e eles foram fixados para a habitação do homem sobre toda a face da terra. Então, eu vou ler aqui alguns versículos que falam sobre esses limites, para que você entenda isso de uma vez por todas. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Jó, capítulo 38, versículos 10 e 11. Então, está escrito assim, ó. Quando eu tracei limites, o Senhor falando disse: quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, para o mar, ele colocou esse limite. As águas não ultrapassam esse limite em tempo algum. Não adianta. Essa é uma ordem fixada. É um limite fixado. Então o texto é muito bem claro aqui. Ó. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante. Essa é a ordem do limite de Deus que ele colocou sobre as águas. E disse: até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Quando você está em frente a uma praia e você vê a onda quebrando, ela quebra na areia e vem até alguns metros. Depois ela retorna para o mar de novo. E ela não ultrapassa esse limite, porque foi dada uma ordem. Então, esse é o mundo que Deus criou para você e para mim, para vivermos nesse mundo. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 8, versículo 29. Provérbios de Salomão, capítulo 8, versículo 29. Onde está escrito assim, ó. Quando fixava ao mar o seu limite. Então, Deus fixou ao mar o seu limite, como eu já li no texto anterior. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites. Então, as águas nunca vão ultrapassar os seus limites. As águas dos mares que existem em todos ao redor de todos os continentes nunca ultrapassarão os seus limites. Mesmo que aconteça uma tsunami, como já aconteceu, mas
depois que ela atinge o continente, ela volta novamente para o seu lugar. E essas tsunamis acontecem de vez em quando, não é algo que acontece todo dia. Mas mesmo que aconteça, as águas atingem o continente e depois retornam de novo para o mar. Porque existe um limite fixado para que não seja ultrapassado em tempo algum. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, essa é a verdade. Esse texto expressa essa realidade que nós podemos ver com nossos próprios olhos. Quando estamos em frente a uma praia, na areia vemos as ondas quebrando e retornando novamente. Elas nunca ultrapassam aquele limite ali. É sempre assim, dia após dia, mês após mês, ano após ano. É sempre a mesma mesmice que acontece. Nunca vai mudar em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículo 22. Jeremias capítulo 5, versículo 22. Está escrito assim, ó. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Então, os limites que Deus coloca não serão ultrapassados pelas ondas em tempo algum. Mesmo que o mar fique cheio de ressaca, com ondas grandes, de tsunamis, enfim, nunca ultrapassarão. O limite é a areia. É isso que está dizendo aqui, ó. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Então, o limite é bem claro, dado por Deus. É isso que vai acontecer, é isso que acontece. Aconteceu no passado, acontece hoje, vai acontecer no futuro. É uma ordem que não passará. Sempre vai acontecer a mesma mesmice sempre. Então, nós devemos entender isso hoje. E esse entendimento tem que nos trazer paz, convicção, tranquilidade. Então, nós devemos temer a Deus, tremer diante dele que fez tal coisa. Nós devemos nos render, nós devemos adorar e bendizer a esse Deus que fez isso, que colocou esses limites. Então, imagine se não existissem esses limites. Como estaria o mundo hoje? Ele estaria destruído. E a humanidade não iria ter tranquilidade, paz e sossego. Sempre iria estar se sentindo meio ameaçada pelas ondas que não teriam nenhum limite. Ou seja, elas iriam ultrapassar os limites da areia e iriam atingir o continente várias e várias vezes ao longo dos anos. Seria um caos total. Muitas pessoas iriam fugir de áreas litorâneas, porque não iriam aguentar viver em ambiente assim. Olha a sabedoria de Deus a nosso favor, contando a nosso favor. Ele fez isso, então só nos resta agradecermos, glorificar a Ele porque fez esses limites que não serão ultrapassados em tempo algum. Então agora eu vou ler aqui o último texto, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo
26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Está escrito assim, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então, a raça humana está habitando e pode habitar sobre toda a face da terra. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, sobre toda a face da terra, Deus fixou os tempos previamente estabelecidos. Então, sobre toda a face da terra, existe os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Os seres humanos, sobre toda a face da terra, existem limites da sua habitação. Esses são os limites. O limite horizontal e o limite vertical. O limite horizontal é a borda da terra, que circula todo o círculo terrestre. Toda a superfície da Terra é circulada por essa borda de gelo. São os limites em sentido horizontal. E o limite vertical é o domo, que cobre toda a superfície da Terra, de uma extremidade até a outra. Então, esses são os limites previamente estabelecidos. Porque está escrito aqui, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Ele não fixou apenas os tempos previamente estabelecidos, mas também ele fixou os limites da sua habitação, que como eu já falei, é um limite horizontal e vertical. Então, nós estamos vivendo em um mundo que tem limites, pessoal. Esses limites foram colocados não à toa. Foram colocados com propósito, com objetivo, com uma razão específica. E a sabedoria de Deus fez isso acontecer dessa forma, para que hoje possamos viver nesse mundo, com todos os limites que preservam a nossa vida, preservam a criação de forma geral. Tudo é preservado por esses limites. Nós devemos entender isso. A humanidade tem que entender isso. Muitas pessoas por aí no mundo, infelizmente, estão querendo ultrapassar esses limites, mas não conseguem em tempo algum. Não conseguem mesmo, está tudo errado. Sempre alguém morre, sempre alguma coisa explode, cai em algum lugar. Então, eles tentam, como se não estivessem conformados ou satisfeitos em estarem num lugar onde Deus criou para a nossa habitação. É nesse lugar que Ele nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então, isso é bom demais. Ele preserva a você e a mim e a criação de forma geral, dentro desses limites que não podem ser ultrapassados, porque foram fixados por Ele. E vão permanecer assim até o fim dos tempos. Então, pessoal, nós devemos entender isso hoje. Devemos dizer com sinceridade, com verdade, com alegria, com prazer, aleluia. Temos que louvar a Deus, sim, porque Ele fez assim. Ele fez assim e nós é que estamos nos beneficiando disso dia após dia. Então, isso é bom demais. É a criação perfeita de Deus. Nós podemos ver isso com os nossos próprios olhos. Nós podemos ver esses limites com os nossos próprios olhos. Então, nós devemos entender isso. Porque quem fez isso, fez com sabedoria, com inteligência, com entendimento, que excede todo o entendimento humano. A ciência humana não compreende isso. Por isso ela fica inventando teorias infundadas para tentar descredibilizar a criação de Deus, tornar a criação de Deus nula. Então, eles se esforçam em fazer isso, mas nós não devemos acreditar em ciência humana.
e sim no Criador perfeito, que criou o mundo com seus limites para a nossa própria habitação. Então, é isso que nós devemos entender em nome do Senhor Jesus. Amém.